Olá, meu nome é Júlia Kisaki. E o meu é Marcos Vinícius Nogueira. E hoje a gente veio aqui convidar vocês e apresentar para vocês também o nosso projeto, que consiste em um curso 100% online, 100% seguro, de improvisação musical para iniciantes. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre esse curso, a gente vai fazer uma breve apresentação sobre nós. Então, eu sou musicoterapeuta, sou formada pela Faculdade de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, sou professora de harpa e terapeuta integrada também. Vivi grande parte da minha vida, né? A maioria dos meus familiares são de Guaratinguetá, então sempre vivi nesse contexto e é onde eu me interessei muito também pela cultura da cidade, né, que é muito rica, e por contextos aí etnomusicológicos, que são essa busca pela música nas culturas, né? E atualmente a gente vive um contexto onde tem sido cada vez mais difícil levar o nosso trabalho para a vida das pessoas por conta do contexto que a gente vive, né? Esse contexto pandêmico e toda essa quarentena. O Marcos é meu marido, a gente se conheceu na faculdade e agora ele vai falar um pouquinho também sobre o trabalho dele. Eu sou historiador, músico, como a Júlia já disse, a gente estudou junto na Faculdade de Música do UFMG, eu sou bacharel em música popular. Os meus instrumentos de trabalho principais são o violão e a guitarra, e eu atuo tanto como instrumentista como professor de música há aproximadamente 10 anos. O nosso projeto ele recebeu verba da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em junho de 2020 para poder socorrer, para poder dar auxílio aos trabalhadores da área da cultura. A área da cultura ela é super importante, ela movimenta valores consideráveis, é responsável por uma parte considerável do nosso PIB e ela foi profundamente impactada pela pandemia, visto que grande parte das atividades culturais elas são feitas da maneira presencial, né? Ou seja, um show de música, uma apresentação de teatro, de dança e tudo mais. Então, a grande maioria desses artistas, eles se viram incapacitados, impossibilitados de trabalhar por conta da pandemia. Então, dessa maneira, a deputada federal Benedita da Silva e a relatora Jandira Fegali, junto com mais outros 23 parlamentares, eles criaram essa lei, que é a Lei Aldir Blanc, que foi votada, foi aprovada, e 3 bilhões de reais, então, foram destinados para essa área da cultura. Desses 3 bilhões, 715 mil foram captados pela Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, juntamente com o CULT, e eles criaram 5 editais para poder beneficiar projetos de diferentes áreas, de dança, de teatro, de música, né, que estejam envolvidos com essa parte cultural. A lei levou esse nome de Aldir Blanc, porque ele faleceu ano passado, vítima da Covid-19. O Aldir foi um grande compositor, um grande letrista, foi um dos principais parceiros do João Bosco, e os dois juntos compuseram Kit Cavaquinho, Corsário, Compatibilidade de Gênios, alguns clássicos da nossa música popular brasileira. E uma das músicas mais famosas foi O Bêbado e Equilibrista, que ficou marcada na voz da Elis Regina. Sim, quase todo mundo conhece, né? Quase todo mundo conhece. E quem não conhece, deveria conhecer. Bom, agora em relação ao nosso projeto, né? Em que consiste esse projeto, esse curso online que a gente vai oferecer para todos? Ele consiste em uma adaptação de um projeto que era feito de maneira presencial, mas que com a pandemia ele sofreu uma adaptação para que todo mundo pudesse ter acesso a esse material, né, de forma segura, em suas casas, sem contato, né, presencial. E consiste em um curso onde as pessoas inscritas vão receber 12 videoaulas e um material de apoio, né? Então, semanalmente, às segundas-feiras, a gente vai ter um plantão de dúvidas via Telegram, às 7 horas, né? Às 19 horas, e onde os participantes vão enviar dúvidas e vão interagir entre si.
E depois desse plantão de dúvidas, a gente vai enviar 2 aulas, né? A gente vai enviar o material para a pessoa ter aí durante uma semana para ela estudar esse material. Esse material ele vai ser enviado na primeira aula, a apostila completa, e 2 vídeos em torno de 30 minutos cada, né? Com os módulos. E aí na semana seguinte, a gente vai enviar somente as videoaulas e o plantão de dúvidas. O público-alvo desse curso são músicos iniciantes acima de 12 anos, né? Por que acima de 12 anos? Porque é um conteúdo pensado nessa faixa etária, até por questões de leitura, interpretação, e a gente não aconselha que pessoas mais novas de 12 anos façam essa inscrição, o que não impede que, de repente, se a pessoa tiver interesse, né, e achar e ter essa vontade de se inscrever, não existe esse impedimento também. É só um conselho que a gente faz partindo do pressuposto de que a gente fez esse material pensando nesse público, tá? Marcos vai falar um pouquinho agora sobre a improvisação musical em si, o que é improvisação, né? Porque a gente tem um pouquinho um conflito na língua portuguesa sobre esse termo, né? Quando a gente fala na palavra improvisação, na língua portuguesa ela dá uma sensação de gambiarra, de um negócio que foi feito sem o devido preparo. No entanto, na linguagem musical, o sentido é bastante parecido, é bastante distinto, porque a improvisação musical ela está muito mais próxima da composição do que da gambiarra. Ela é um tipo de composição que ela é feita em tempo real. Então o músico ele vai usar ali de alguns parâmetros, escalas, ritmos, fraseados e arpejos, para poder construir um solo, construir uma frase, construir um discurso musical em tempo real. Esses parâmetros, uma coisa que eu acho interessante, que vale lembrar, é que eles variam de cultura para cultura. Então a gente vai trabalhar no nosso curso pensando no contexto que a gente está inserido, nesse contexto ocidental, tanto de música erudita quanto de música popular, né, que a gente tem vários estilos diferentes, mas pensando na nossa linguagem musical ocidental. Estou falando isso porque as linguagens musicais, elas também não é uma coisa única. Isso também varia de cultura para cultura. Então a gente tem os nossos parâmetros aqui, mas se a gente muda de tempo histórico ou de localização, a gente tem parâmetros diferentes. Então, por exemplo, Brasil. Se você pensa 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, ou até mais, às vezes esses parâmetros eram um pouco diferentes. Ou então, se a gente pensa no mesmo contexto que a gente está, que é século XXI, mas num outro local, então, por exemplo, sei lá, eu tenho certeza que se a gente estivesse trabalhando sobre improvisação musical na Índia, ou na China, ou no Japão, em países orientais, esses parâmetros, esses critérios seriam bastante diferentes. Então a gente vai trabalhar com alguns critérios que a gente julga importantes dentro do contexto que a gente está inserido, dentro da linguagem musical que a gente está inserido. Isso é muito importante mesmo ressaltar, né? Porque o estudo musical, seja ele sistemático em uma escola ou uma pessoa que, né, pega o material para estudar, 99,9% desse material vai estar focado na música ocidental e não vai nem mencionar, né? Vai generalizar como se isso fosse uma verdade absoluta e não é, né? Então, outra coisa importante é que em outras vertentes, por exemplo, na musicoterapia, o termo improvisação ele significa outra coisa. Então, o que a gente vai trabalhar aqui vai ser a improvisação musical, lembrando que como o nosso público-alvo é de músicos iniciantes, então não precisa ter medo, não precisa realmente trazer aí uma bagagem, a gente vai estar trabalhando de forma bem lúdica para poder ajudar que todos vocês, né, todas as pessoas interessadas consigam, até o final do curso, já estar trabalhando com esse material e se divertindo bastante. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente frisar é que a gente não vai trabalhar técnicas específicas dos instrumentos. Então, qualquer pessoa que toque qualquer instrumento, principalmente os iniciantes, né, que é o nosso foco, podem participar do curso. Então, apesar da gente não focar em uma técnica específica de um determinado instrumento, o nosso intuito, na verdade, é que isso amplie as barreiras que a pessoa que tenha vivência em qualquer instrumento possa participar do curso com a gente. Exatamente. Então, qualquer instrumento que você tocar, que é interesse, inclusive se a pessoa estudar canto mesmo,
ela pode estar colocando isso em prática, independente de não ter nenhum instrumento musical além do canto, né? Em relação agora ao nosso material de apoio que a gente vai oferecer, nós vamos oferecer alguns áudios que a gente gravou e que a gente vai estar enviando para as pessoas poderem estudar em cima desses áudios, né? Que se baseiam em bases rítmicas, né? Isso, os áudios foram gravados com violão, são áudios bem simples, na verdade, mas que eles trabalham com alguns acordes que a gente vai trabalhar nas aulas, ou com algumas sequências harmônicas simples ali de 3, 4 acordes, e tentando também passar por linguagens musicais um pouco diferentes, por rítmicas diferentes. Então vai ser trabalhado um pouquinho de uma linguagem mais voltada para o pop rock, voltada para a bossa nova, voltada para o blues, mas para poder, para que o aluno possa trabalhar um pouco essa questão do swing diferente, né? Porque tem uma rítmica diferente envolvida em cada um desses estilos. Então os áudios eles foram feitos pensando nessa... Claro que a nossa música ela é muito mais ampla do que 2, 3 estilos, mas esses estilos vão tentar ali pegar algumas linguagens um pouco diferentes. Sim, e pensando nisso, né, que o Marcos falou, a improvisação também está muito ligada ao jazz, ao blues, né, alguns gêneros muito específicos, mas ela pode ser trabalhada em todos os gêneros, né? Então, se você não gosta de blues, ou se você não gosta de jazz, se você gosta de MPB, se você gosta de pop, a improvisação, ela está presente em todos os gêneros, então não tenha esse receio, né? Aqui a gente não tem rótulos, a gente tem música, e a música é universal, a música é para todos. Então, a primeira parte do nosso material de apoio são esses áudios que serão enviados, né? E que o aluno pode usar aí para sempre, vai ficar para ele. E uma apostila também, com todo o conteúdo que vai ser trabalhado no curso, que também vai ficar para o aluno, né? Mesmo depois que as aulas terminarem. A gente vai mostrar aqui um pouquinho dessa apostila. Então, sobre a nossa apostila, é um material aqui que foi feito especialmente para esse edital, para esse projeto, né? Baseado nessas adaptações que a gente teve que fazer com esse contexto. É uma apostila com um tamanho ideal, né, de 14 páginas de conteúdo, então ela não se estende demais e também não deixa a desejar, lembrando que ela é um material de apoio, né, que vai complementar as aulas práticas. Então a gente tem aqui, falando um pouquinho sobre a improvisação musical, né, sobre algumas técnicas de estudo, que é uma questão muito importante, de extrema importância a ser trabalhada, né? E que geralmente é uma questão a ser negligenciada pelos músicos. Então, o estudo musical, essas orientações, elas vão desde a preparação de um alongamento, às vezes de uma organização e tempos de pausa, de alimentação, então ela envolve várias coisas que são importantes, né? De como se sentir mais estimulado, porque a maneira em que você vai estudar, a maneira em que você vai organizar o seu estudo, ela tem extrema importância no rendimento do seu estudo, né? Se você vai estar ali só de corpo presente ou se você vai conseguir focar e como conseguir focar, né? Pensando também nesse contexto aí que a gente está vivendo e atual, né? Na atualidade as pessoas trabalham, as pessoas elas têm um tempo muito específico para poder separar para esse tipo de prática, né? Sem pensar em utopia, né? Antigamente as pessoas estudavam aí 10 horas por dia, e isso é praticamente impossível e também nem é aconselhável, né? Então aqui a gente traz um pouco dessa orientação, a gente vai ter uma aula só disso. E aqui algumas noções básicas também de teoria musical, né? A gente vai falar um pouquinho de escalas, né? Escala maior, escala menor. Não precisam ter medo de nomenclaturas, né? São coisas que serão apresentadas de forma bem didática, tranquila, cada um no seu tempo. A gente vai falar também de acordes, formação de acordes, né? Campo harmônico. Muita gente tem medo desse nome, mas não tem que ter, que é uma coisa muito bonita em música e
muito difícil trabalhar a improvisação sem passar por esses conceitos, tá? Ciclo das quintas. E aí a gente vai entrar com um plus que vai ser uma aula sobre improvisação terapêutica, né? Que será uma orientação feita, né? Que eu organizei e sistematizei aqui para vocês, né? Eu sou terapeuta, sou formada, e para auxiliar na diminuição da ansiedade, né? Que a gente vive uma realidade muito difícil, onde a gente tem se sentido ansioso, inseguro, né? Então gera insônia, desespero, né? A gente não consegue fazer nada direito. Então, é claro que isso daqui não é um atendimento, é só uma orientação para você conseguir trabalhar aí com seu instrumento, sem pensar em muitos conceitos teóricos, sem se prender a nada, só para você trabalhar de maneira mais livre e mais leve também, né? Uma prática que dá para você fazer sozinho, dá para você fazer com seus filhos, com seus colegas, irmão, pai, mãe, avô, né? Quem se sentir à vontade de estar... quem se sentir aberto para fazer essa vivência. Então, a gente encerra o nosso material com essa vivência, né? Essa aula-vivência de improvisação terapêutica. E, ao final, a gente tem algumas referências bibliográficas que a gente usou para se basear, né, nesse material. São pessoas que são grandes escritores, são livros que a gente considera importantes. E caso alguém tenha um interesse em buscar algum desses livros para ler e para se informar melhor, a gente recomenda também, tá? Então, essa é a nossa apostila teórica que a gente fez especialmente para esse curso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inscrição, né? As inscrições elas estarão abertas até o dia 7 de fevereiro de 2021 e elas são realizadas pelo site www.musicaeterapias.com, tá? Então, é só você entrar aqui no site, na página do site, descer um pouquinho, você encontra um botão, né, uma caixa escrita inscrições, curso de improvisação. Você vai clicar e essa caixa vai te direcionar para uma página de inscrições, tá? Aqui estão as orientações de como preencher essa caixinha. E aí aqui você vai colocar o seu nome, no caso o meu nome, Júlia Kissack, o seu e-mail e o assunto, né? Assunto, inscrição do curso. Então, você vai colocar aqui, inscrição do curso. E nessa caixinha maior de mensagens, você vai colocar o seu telefone de contato, a sua idade e no caso de você ser menor de idade, você vai colocar o nome e o contato de um responsável maior de 18 anos, tá? E em qual cidade você mora. Então, o seu telefone, para quem é de Guará, o DDD é 12, né? O número do telefone, a sua idade, eu tenho 27 anos, e qual cidade você mora? Guaratinguetá, São Paulo. E enviar. Feito isso, você já está inscrito no nosso curso. E aí é só aguardar o início das nossas aulas. O curso tem início no dia 8 de fevereiro, numa segunda-feira. E nessa segunda-feira a gente vai enviar então a apostila e as 2 primeiras aulas, tá? Ele vai durar até o dia 8 de março de 2021, então serão 4 semanas, né? Será um mês aí de aulas, com 12 videoaulas. E esse material, esses vídeos, eles estarão disponibilizados até um mês após o término do curso. Então, a apostila e os áudios de estudo ficarão para vocês. E as videoaulas a gente vai deixar disponível durante todo o curso e mais um mês após o término. Então, você vai ter um mês depois que terminar o curso para poder estudar, para poder anotar, fazer suas anotações. E caso você tenha alguma dúvida ou algum interesse em fazer a aula, você pode entrar em contato com a gente, que a gente está aí disponível para sanar quaisquer das suas dúvidas. O nosso cronograma, então, para finalizar,
O início do curso se dará no dia 8 de fevereiro, com as aulas de técnicas de estudo e noções básicas de teoria, parte 1. No dia 15 de fevereiro, noções básicas de teoria, parte 2 e escalas, parte 1. Dia 22 de fevereiro, aulas de escalas, parte 2 e arpejos, parte 1. Dia 1º de março, arpejos, parte 2 e fraseado, parte 1. E no dia 8 de março, que é o término do curso, a gente vai fazer uma aula de fraseado, parte 2 e as aulas de improvisação terapêutica para a gente terminar aí o curso relaxado e tranquilo, tá bom? Bom, então é isso, a gente gostaria muito de agradecer a toda a equipe da Secretaria de Cultura, né? Secretária, Aline, o subsecretário Tom e todos os demais aí que foram muito gentis, né, para conosco, porque é muito difícil a gente ter esse acesso, então o nosso curso é apenas um desses projetos que serão apresentados, né? São grandes artistas aí que estão tendo a chance de apresentar os seus trabalhos durante esses meses. Então, muito obrigada e esperamos vocês lá. Com certeza, né? Sem o apoio da Secretaria de Cultura seria impossível a gente fazer um projeto desse tamanho. Exatamente, e disponibilizar, né, esse material. Então é isso. Muito obrigada e a gente se vê nas aulas. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Aguardo vocês no curso. Até mais. Até lá.